Existe uma grande quantidade de versões de Wi-Fi e assim pode ser confuso entender qual é o melhor roteador, celular ou notebook. Além disso, o Wi-Fi hoje em dia é quase sinônimo de internet para muita gente. Então é importante conhecer um pouco a diferença entre as versões e os diferentes nomes, performances, esse tipo de coisa. Então, vamos ver, como sempre, de maneira bastante simples, como funciona esse sistema de nomenclatura do Wi-Fi. Vamos entender esses conceitos fazendo um exercício interessante. Vamos preencher essa tabela. Temos aí o nome Wi-Fi Alliance, o nome I3E, a frequência de operação, a velocidade e a compatibilidade com as versões anteriores. Na verdade, a coluna velocidade a gente deveria chamar de taxa de transferência ou vazão de dados. Mas como a maioria das pessoas chama de velocidade, vamos deixar assim. Vamos falar agora sobre cada uma dessas colunas. Mas antes, repara que essa tabela não possui uma coluna de alcance. Mas não vamos fugir muito do assunto ainda. Vou deixar para falar sobre isso mais para o final do vídeo. Primeiro, vamos entender a diferença entre I3E e o Wi-Fi Alliance. O I3E, ou IEEE, é uma associação de profissionais de engenharia de tecnologia lá dos Estados Unidos. Seria mais ou menos como o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura aqui no Brasil. Ou pelo menos o CREA é o mais próximo que a gente tem aqui para comparar. O I3E ele não tem poder legal, ele não pode obrigar ninguém a seguir um padrão. Mas quando esse grupo cria um padrão, todo mundo segue. Então, se algum fabricante não seguir, esse fabricante, vai ficar incompatível com o resto do mundo. Então, é uma entidade muito respeitada e que basicamente eles são os que definem as regras de tráfego de rede, de protocolos no mundo inteiro. O internet, por exemplo, foi padronizado por eles. E eles também são responsáveis por criar os padrões de rede sem fio. Eles têm o hábito de criar padrões usando nomes cheios de números e letras, coisa de engenheiro, eu acho. Eles criam um grupo e dão um número para esse grupo. Nesse caso, os grupos com o nome 802 cuidam de redes e os subgrupos 11 que cuidam especificamente de Wi-Fi. Fica esse nome, I3E 802.11. Depois, cada novo padrão ele subdivide de novo usando o alfabeto A, B, C. O primeiro grupo que foi criado foi o 802.11a. Interessante que o 802.11b, apesar de ter sido iniciado depois, ficou pronto primeiro. Aí você vai se perguntar, e o 802.11c, 802.11d? Eles são outras padronizações relativas ao Wi-Fi, mas não são novas versões, são coisas internas. Por isso que a gente vê esses buracos, esses pulos de letras, tá? Porque eles tinham outros padrões relacionados ao Wi-Fi, mas que não foram realmente uma nova versão de Wi-Fi. E esse tal de Wi-Fi Alliance, o que eles têm a ver com o I3E? Antes de entender o que o Wi-Fi Alliance faz, a gente precisa entender uma coisa importante. Um padrão é apenas uma folha de papel. E como dizem por aí, papel aceita qualquer coisa. Ou seja, quando o I3E cria um padrão, ninguém implementou nada ainda, ninguém gastou energia e dinheiro em criar e implementar esse padrão. O que significa que sempre existe margem para eles terem esquecido algo importante ou às vezes até mesmo inconsistências, ou seja, uma parte do padrão exige algo que outra parte proíbe ou atrapalha muito. Tá? Então isso é algo humano. Não adianta pensar. Só na hora que a gente vai pôr em prática que a gente realmente encontra as falhas. E os padrões de 3E de rede sem fio, por serem complexos, sempre têm falhas importantes. Então, se cada fabricante pegar o padrão e interpretar da sua maneira, não vai funcionar um com o outro, ou seja, não vão ser compatíveis. E aí vai surgir a briga, né, de quem é a culpa, quem que vai gastar dinheiro em mudar a implementação. Então, aí surgiu o Wi-Fi Alliance, que é uma associação de fabricantes. Eles criam uma interpretação do padrão I3E e dão um selo Wi-Fi para quem fabricar equipamentos que siga a implementação deles. Então, hoje o selo tem essa cara, com um número indicando qual que é a versão de Wi-Fi que aquele equipamento suporta. Tanto faz se for um ponto de acesso, um roteador, um notebook ou celular, se ele estiver implementando a interpretação do Wi-Fi, e desse grupo Wi-Fi Alliance, ele pode usar esse símbolo. Na verdade, não é apenas
usar a interpretação. Na verdade, o fabricante precisa homologar, precisa mandar um equipamento lá para o Wi-Fi Alliance testar e verificar se ele é realmente compatível com a interpretação deles, tá? Mas é basicamente isso. O Wi-Fi Alliance ele gera uma interpretação que o mundo inteiro vai acabar seguindo para garantir efetivamente a interoperabilidade entre todos os fabricantes. Até pouco tempo atrás, o Wi-Fi Alliance usava os mesmos nomes, os mesmos sopas de letrinha do I3E para os produtos. Porém, o pessoal de marketing, os fabricantes, não gostava muito disso. Esse nome não é muito atrativo, é muito confuso, né? A própria sequência, né? O 802.11ac é superior ou inferior ao 802.11n? Para um usuário leigo, o N pode parecer superior ao AC, porque o N vem depois do A, entendeu? Então não era uma coisa muito confortável, muito amigável para o marketing. Então, há pouco tempo atrás, o Wi-Fi Alliance resolveu dar nome diferente para os padrões deles, começando do 1 em diante. Porque, obviamente, de 1 em diante, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é algo fácil do público em geral entender. Então, essa é a razão da gente ter nomes hoje no Wi-Fi Alliance diferente dos nomes I3E. Mas não é que os nomes I3E deixaram de existir, que inclusive é uma coisa que muitos blogs e muitas notícias por aí andaram publicando. O nome 3E continua sendo o nome 3E, é que apenas o Wi-Fi Alliance deixou de usar esses nomes. Tá? Bom, em relação às frequências de operação, cada padrão tem uma faixa. Essas frequências são aquelas que os governos ou as agências regulatórias, aqui no Brasil é a Anatel, permitem o uso sem a necessidade de autorização prévia. Ou seja, isso significa que você não precisa ter uma autorização por escrito da Anatel para usar os equipamentos nessas frequências, desde que esses equipamentos sigam algumas regras que a Anatel especifica e sejam testados por algum laboratório autorizado pela Anatel. Por exemplo, fazendo uma contradição, uma comparação, existem equipamentos que trabalham em 4 GHz, mas para alguém usar esses equipamentos precisa primeiro conseguir uma autorização especial da Anatel. Muitas vezes a Anatel reserva as frequências para uma determinada aplicação, ou seja, é algo complicado você tentar usar equipamentos fora dessas frequências liberadas. Vou abrir um parênteses aqui sobre nomenclatura. Em inglês, eles usam o ponto como separador de decimal. Então, eles escrevem 2,4 GHz ao invés de 2,4 GHz, como a gente faz aqui. Então, aqui nessa tabela, eu usei a vírgula, como é o certo aqui no Brasil. Mas muitos fabricantes, na hora de traduzir um manual, um catálogo, mantêm a forma inglesa, a forma princípio seria incorreta. Outra coisa interessante é que os 5 GHz, a frequência de 5 GHz, na verdade 5,8 GHz. Mas por uma questão de simplificação, o mercado resolveu escrever apenas 5 GHz. O que é um pouco estranho, né? Porque se fosse para ser uma coisa mais consistente, a gente deveria ou escrever o 2,4 GHz como 2 GHz ou o 5 como 5,8, mas tudo bem, tem essa mistureba. O importante é que são frequências, vocês entendam que são frequências diferentes. A próxima coluna é a velocidade. Aqui nós estamos falando de velocidade real, não da velocidade teórica, nem da velocidade anunciada pelos fabricantes, que é sempre muito maior que a real. Tá? Seria igual a um carro. Tem a velocidade máxima do velocímetro, a velocidade máxima do carro, que o fabricante testa na pista de corrida, e a velocidade que um ser humano normal consegue chegar naquele veículo. Só que eu vou pegar um exemplo. Esse aqui é um velocímetro de um Fusca. Não do New Beetle, mas aquele Fusca anos 75. Repara que ele chega a 200 km por hora. Eu acho que nem se jogar o Fusca de um avião a 10 mil metros de altura, ele não vai chegar a 200 km por hora. Mas tudo bem. Depois tem a velocidade máxima que o fabricante do Fusca anunciava, que era, se não me engano, de 150 km por hora. Mas também era algo praticamente impossível de uma pessoa normal, uma rodovia normal alcançar. Na verdade, mesmo nas melhores estradas, você chegava ali a uns 120 km por hora, principalmente se tivesse toda a família no carro. Então, aqui essa tabela de velocidade é a mesma coisa. Eu não estou considerando os valores teóricos.
Estou considerando na prática quanto você pode esperar conseguir de taxa de transferência. E ainda assim depende de algumas coisas, como interferência, obstáculo, a banda da própria internet, a qualidade do rádio do seu roteador, do seu ponto de acesso. Mas aqui são números mais realistas, tá? E por último, em relação à compatibilidade, um padrão é sempre compatível com os anteriores, desde que usem a mesma frequência. A gente volta a falar então também da coluna de frequências. Por exemplo, o Wi-Fi 3, que é o 802.11g, ele trabalha em 2.4 GHz. Então ele é compatível com o Wi-Fi 1, que também trabalha nessa frequência, mas não com o Wi-Fi 2. O Wi-Fi 4, por exemplo, ele pode operar tanto em 2.4 como em 5 GHz, mas não o mesmo rádio, normalmente não o mesmo módulo de rádio. Então eu posso ter, por exemplo, um roteador 802.N em 2.4 GHz, um outro 802.11N em 5 GHz. Eu posso ter também tenha um roteador mais caro, que tenha dois rádios, onde um opere em 2.4 e o outro opere em 5 GHz. Raramente é possível, mas raramente você vai ver, porque é muito caro e você acaba gastando muito. A parte de componentes internos é muito difícil, muito complexo, então acaba saindo um roteador caro. Eu até posso ter roteadores que tenham um rádio só, que trabalhem nas duas frequências, mas isso, como eu falei, é relativamente raro, tá? A maioria dos roteadores vai trabalhar em 802.11n em uma ou em outra frequência. Já na parte dos rádios dos notebooks, dos celulares, dos tablets, aí já não é tanto o caso. Você vai encontrar equipamentos que trabalham com as duas frequências no mesmo radinho, ou outros equipamentos que trabalham só em uma frequência. Então, com o Wi-Fi 4, ele só vai ser compatível com o Wi-Fi 2 se esse equipamento Wi-Fi 4 suportar 5 GHz. Eu vou pegar aqui um exemplo prático meu. Eu tenho um celular e um notebook Wi-Fi 4 aqui em casa. E eu também tenho um ponto de acesso que tem os dois rádios Wi-Fi 4. Em um é o 2.4 GHz e o outro ele é 5 GHz. Então eu tenho um roteador que consegue trabalhar nas duas frequências, mas com dois rádios separados. O meu celular só tem Wi-Fi 2.4 GHz. Então ele só se conecta nesse rádio 2.4 GHz do meu roteador. Já o meu notebook suporta as duas frequências. E como é que eu sei disso? Como é que eu consigo saber se um equipamento meu suporta as duas ou uma só? Cada rádio Wi-Fi do meu roteador tem uma rede com um nome diferente. No meu notebook aparecem as duas redes, eu vejo os dois nomes de redes, tanto a de Wi-Fi 2.4 como a 5 GHz. Já no meu celular, só aparece o nome da rede 2.4 GHz. Simples assim, meu celular não consegue detectar, não consegue enxergar a rede 5 GHz. E a coisa funciona em todas as direções dessa mesma forma, sempre considerando o menor Wi-Fi. Por exemplo, se eu tiver um notebook antigo, Wi-Fi 1, ele vai se conectar no rádio 2.4 GHz do meu roteador. Porém, ele, como é Wi-Fi 1, vai ter uma performance de no máximo 5 megabits por segundo. Ou seja, ele não vai conseguir aproveitar os benefícios do 802.11n do Wi-Fi 4. Se eu comprar um notebook novo, Wi-Fi 6, ele vai se conectar tanto no 2.4 GHz como no 5 GHz, porque o Wi-Fi 6 ele obriga que os equipamentos suportem pelo menos ao mesmo tempo 2.4 e 5 GHz. Porém, a minha banda máxima nesse meu roteador Wi-Fi, nesse meu access point Wi-Fi 4, vai ser de 150 megabits por segundo, porque o meu roteador não suporta Wi-Fi 6 ainda. Se eu comprar um notebook novo com a Wi-Fi 6, eu vou ter que ter um roteador Wi-Fi 6, ou seja, eu vou ter que fazer um upgrade no meu roteador para conseguir chegar na performance do Wi-Fi 6. Falando um pouquinho sobre uma novidade que o Wi-Fi 6 agrega, ele foi o primeiro padrão a usar a frequência de 6 GHz. Isso não tem nada a ver com o Wi-Fi 6, ou seja, o Wi-Fi 6 é só o número sequencial que coincidiu dele usar também os 6 GHz. E aqui no Brasil ele já foi liberado pela Anatel para uso público também.
Um equipamento de Wi-Fi 6, ele tem que trabalhar, como eu falei, obrigatoriamente em 2,4 GHz e 5 GHz, mas ele não é obrigado a trabalhar em 6 GHz. Os equipamentos Wi-Fi 6 que trabalham em 6 GHz vão ser chamados de Wi-Fi 6E. Porém, eu acredito que essa frequência vai trazer poucos benefícios. Então, muito cuidado com as promessas de vendedor, do marketing, dos fabricantes, tá? Em primeiro lugar, quanto maior a frequência, menor o alcance do sinal. Ponto. É assim. Então, em termos práticos, os 5 GHz já é um problema. Ele funciona muito mal quando ele tem que atravessar uma paredinha, de um quarto para uma sala, o sinal já cai assim fortemente. Tá? Então, hoje, os próprios 5 GHz, que já é uma frequência mais baixa que os 6 GHz, óbvio, ele só funciona bem quando você está na mesma sala que está o roteador ou o access point, e desde que essa sala também não seja muito grande, né? O 6 GHz vai tender a ser pior. Mesmo com as novas tecnologias de antena, não tem milagre. As promessas dos fabricantes de aumento de alcance, de melhora de comunicação, vai ser provavelmente só isso, promessa. Tá? É verdade que o 6 GHz vai ter menos interferência, afinal ainda não tem quase ninguém usando. Mas o 5 GHz também já tem pouca gente usando, não tem muita gente. Hoje o 5 GHz já é uma frequência que tem vários canais livres, tá? Então não vai ser assim só por fato de ter uma frequência mais livre, não vai ser um ganho muito melhor do que já seria com os 5 GHz, tá? Então eu vou preferir usar o Wi-Fi 6 em 5 GHz, provavelmente muito mais do que usar ele em 6 GHz, tá? Então, por que eu pagaria por um roteador Wi-Fi 6E se um Wi-Fi 6 já me atenderia, né? Bom, existem algumas outras razões. Obviamente, um roteador Wi-Fi 6E, além dele ser mais caro, ele vai tender a ter outros recursos, além de simplesmente de ser um Wi-Fi 6. Tá? Então, é como um carro. Um carro de luxo, ele tem outros acessórios que um carro popular não tem. Mas, mesmo assim, tanto o popular como o de luxo são carros. Então, talvez um roteador Wi-Fi 6E tenha autenticação por usuário, enquanto um Wi-Fi 6 não, tá? Mas isso não é uma obrigação do protocolo. Isso tem a ver com os acessórios, com os recursos que cada fabricante vai querer colocar dentro de cada equipamento, tá? Um Wi-Fi 6E também pode ter uma potência maior do que um Wi-Fi 6. Novamente, se o fabricante vai cobrar mais por esse equipamento, ele talvez coloque um amplificador um pouquinho mais forte lá dentro. Tá? Então, da mesma forma que um carro popular raramente tem motor 2.0. Mas, de novo, não tem relação com o Wi-Fi, e sim com o grau de qualidade dos componentes que o fabricante do roteador colocou naquele produto. Assim, um roteador Wi-Fi 6E pode ser mais potente, e se eu colocar ele para trabalhar em 5 GHz, ele talvez trabalhe melhor que um roteador Wi-Fi 6 nessa mesma frequência. Mas aí não vai ter nada a ver com o protocolo, e sim com a antena, com a potência, com os detalhes, com os acessórios adicionais do equipamento. Tá? E obviamente também o inverso. Ninguém vai impedir um fabricante de criar um equipamento Wi-Fi 6 com todos esses recursos e ser mais barato que um Wi-Fi 6E. Tá? Ele tem que ver os recursos do equipamento e não simplesmente se atentar só a se ele é Wi-Fi 6 ou 6E, tá? Não é isso que vai ser efetivamente a diferença no alcance do equipamento. Bom, e por falar em alcance, o que a gente pode falar desse tema em relação ao Wi-Fi 6, ao Wi-Fi 6E, né? Porque é importante a gente saber o alcance. É uma coisa simples, mas é uma informação muito importante para quem vai comprar um equipamento novo. Porém, infelizmente, não é assim que as ondas eletromagnéticas funcionam. Elas não gostam de cooperar muito com os seres humanos, né? E para complicar, muitos fabricantes de roteador, access point, notebook ou telefone celular colocam algumas informações relativas ao alcance dos equipamentos, na parte Wi-Fi, tá? Mas se você for olhar aqui no asterisco, ali no canto da página, no rodapé, eles vão colocar uma nota dizendo que o alcance real vai depender de diversas considerações, blá 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 blá. A verdade é que o alcance depende de uma quantidade enorme de coisas e pode variar de
de alguns poucos metros até dezenas de quilômetros, ou seja, não é pouca diferença. E mesmo se a gente estiver pensando na situação do roteador com um notebook tradicional, ainda assim a diferença vai ser grande. Tá? Ou seja, mesmo que eu não estiver mexendo nas antenas dos equipamentos, as diferenças de alcance que eu posso ter são muito grandes. Os principais fatores que afetam o alcance são esses, tanto de maneira positiva como negativamente. Porém, eles têm que ser considerados dos dois lados. Não adianta eu ter um roteador de ótima potência, de uma ótima sensibilidade, com uma antena maravilhosa, se o meu notebook tiver um rádio de baixa potência ou baixa sensibilidade. Uma coisa não compensa a outra, as coisas têm que ser casadas. Então, eu só vou conseguir aproveitar o melhor de uma tecnologia se os dois lados tiverem essa boa tecnologia. Se eu só vou conseguir aproveitar os benefícios de uma ótima antena se os dois lados tiverem uma ótima antena e assim por diante. Então, na verdade, não existe nenhuma garantia que se você trocar, por exemplo, um roteador Wi-Fi 4 por um roteador Wi-Fi 6E, você vai melhorar a conexão no quarto da sua casa ou no escritório do presidente da empresa que fica lá no canto do prédio e que o sinal não pega. Tá? Se o roteador Wi-Fi 6 tiver mais potência e melhor sensibilidade, talvez ele melhore. Talvez. Como sempre, se vocês tiverem dúvida, basta deixar nos comentários abaixo que a gente tenta responder o mais rápido possível. Se vocês ainda não assinaram, não esqueçam, porque assim vocês vão ser os primeiros a ficar sabendo quando a gente publicar os próximos vídeos. E não esqueçam também de clicar no botão de gostei, no joinha, porque isso ajuda muito, tá? Aqui tem mais 2 vídeos que podem ser úteis e até a próxima!